Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é a nossa live semanal aqui de toda quarta-feira às 19 horas. E hoje nós vamos fazer a nossa live de número 50. Gente, quantas lives, né? Oi, Lucília, Lilian, sejam bem-vindas. O ano de 2021 tem 52 semanas. Boa noite. E nós hoje estamos fazendo a live de número 50. Olha, praticamente uma live por semana. Praticamente uma live por semana. Isso é muito, muito legal, né? É muito assunto, muita coisa pra gente conversar. Toda quarta-feira a gente está aqui batendo esse papo. E é muito bom estar aqui com vocês toda semana. E hoje nós vamos fazer praticamente a última live do ano, uma live com tema específico, né? Nós vamos falar sobre organização no tempo, que é uma dificuldade grande que o TDAH tem. Mas, antes da virada do ano, eu vou fazer uma live não vou nem marcar, porque vai ser uma live só pra gente conversar um pouquinho sobre o balanço do ano de 2021, né? E a chegada aí do ano de 2022, alguns projetos que eu estou organizando para colocar em prática a partir de 2022, algumas mudanças que vão acontecer, coisas novas. Então, provavelmente eu vou fazer uma outra live, só que não vai ser uma live programada, né? Enfim, vai ser uma live aí antes do final do ano pra gente conversar um pouquinho, bater um papo sobre o balanço de 2021, né, e novos projetos para 2022. Mas hoje é a nossa live de número 50. Oi, Janaína. Oi, Lilian. Que bom que você tenha aí adquirido conhecimento para ajudar seu filho. Fico muito feliz em poder te ajudar também. Eu acho que esse ano foi um ano que eu pude contribuir bastante. Né? Ano passado já foi um ano muito bom, mas esse ano foi muito, muito melhor nesse sentido, né? De alcance de famílias, de poder contribuir com famílias. Então eu estou muito, muito feliz mesmo. E agradeço a confiança de vocês no meu trabalho, né? De estar aqui toda semana, de estar lá no nosso grupo do WhatsApp, enfim, nos cursos, nos programas de treinamento. Muito, muito obrigada mesmo, gratidão pela confiança e estamos juntas nessa jornada para trazer aí o que há de melhor para as crianças com TDAH. Então vamos lá. Gente, mês de novembro e o mês de dezembro nós estamos falando sobre algumas dificuldades que o TDAH traz para a vida das crianças e consequentemente das famílias. Então nós estamos falando, começamos a falar sobre dificuldade em lidar com emoções, né? Dificuldade em lidar com sentimentos intensos, de entender e regular as próprias emoções. Depois nós falamos sobre uma dificuldade de iniciar tarefas. Crianças com TDAH têm dificuldade de ativação para iniciar tarefas e permanecer naquelas tarefas, né, até o fim. Depois nós falamos sobre uma dificuldade, que é a dificuldade de organização no espaço. Então a gente falou sobre o problema da bagunça, né, de deixar coisas espalhadas, de se organizar no espaço para cumprir comandos, né, para executar comandos, executar orientações. E hoje nós vamos falar da desorganização, só que num outro lado, a desorganização relacionada ao tempo. Nós já falamos um pouquinho sobre isso na semana passada, mas hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais, porque a questão do tempo é uma dificuldade muito grande do TDAH e que acaba afetando outras áreas da vida, porque se você não tem uma boa percepção e gestão do tempo, é claro que isso vai comprometer outras áreas, isso vai trazer outros prejuízos que não sejam só cumprimentos de prazo, né? E atrasos e tudo mais. Vocês vão ver que
A procrastinação tem muito a ver com essa dificuldade de percepção de tempo, a questão do cumprimento de tarefas, a questão do colocar em prática, né, orientações, de executar comandos, tem muito a ver com essa dificuldade de percepção e organização do tempo. Porque se eu não tenho uma boa percepção e organização do tempo, o que isso vai acarretar? Além, né, das questões ligadas a prazo. Vai acarretar também que eu não vou ter, aliás, que eu vou ter uma dificuldade de perceber quando o tempo está estourando, né, para executar aquela tarefa. Quanto tempo falta para executar aquela tarefa? Ou me organizar dentro do tempo para que eu consiga executar essa tarefa da melhor forma. Ou às vezes até conseguir perceber que eu preciso priorizar algumas coisas para que eu consiga dar conta dentro daquele prazo, dentro daquele tempo que eu tenho para executar. Então, às vezes, a gente tem uma característica no TDAH que é de adiamento, né, de procrastinação, justamente porque essa percepção temporal está um pouco distorcida. E por eles acharem que vai dar tempo, acaba deixando para depois. Ou então, acha que vai demorar muito a execução daquela tarefa e acabam desistindo antes de começar, ok? Então esse é o nosso contexto, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu já quero agradecer aí a todos que estão entrando na live, muito obrigada. Fico muito feliz de estar aqui toda semana. Tô vendo que está entrando aqui algumas psicólogas, né? A Simone acabou de entrar. Teremos muitas novidades ano que vem, 2022, para os profissionais, tanto psicólogos, psicopedagogos, também professores. Então, nós teremos muita coisa boa, né? Porque, assim, eu sempre penso que trabalhar com a família é essencial, mas a gente precisa também ter bons profissionais, né? Profissionais que tenham um conhecimento mais aprofundado no TDAH, que consigam não só fazer uma boa avaliação de diagnóstico, né? Mas também uma boa intervenção. Então, a gente vai ter muita novidade, mas já aproveitando, você que é profissional, está assistindo essa live, sexta-feira que vem, dia 17, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui, confirmar, para eu não errar a data, isso, sexta-feira que vem, dia 17 de dezembro, nós vamos fazer o nosso terceiro estudo de caso, nós vamos trazer mais um caso de TDAH, a gente está fazendo isso já há um mês, né? A cada 15 dias a gente se encontra, é um encontro gratuito, voltados para psicólogos e psicopedagogos, onde a gente estuda um caso, discute, né, as intervenções relacionadas àquele caso, as percepções ali que a gente vai coletando, né, as informações que a gente vai coletando a partir daquele caso. Então, sexta-feira, dia 17, nós vamos fazer nosso terceiro estudo. Então, se você quer participar, é psicólogo, é psicopedagogo, quer participar, me manda um oizinho depois, no final da live, lá no meu direct, que eu te envio o link do nosso grupo, onde os profissionais estão ali, né, para receber todas as orientações e o acesso à nossa sala virtual, onde vai acontecer o estudo de caso, tá? Então, se você quer participar, não deixe de me chamar no final. Então, vamos lá, pessoal. Estratégia para ajudar a criança com TDAH a se organizar no tempo e cumprir prazos. Deixa eu só colocar... Ih, caramba! Foi 2 vezes, peraí. Aí. Aqui, pronto. Deixa eu só fixar aqui, ó, porque as pessoas vão entrando, né? E já vão sabendo qual é o nosso tema. Eu vou fazer um panorama com vocês, porque é importante, né? Eu sempre faço isso no início da live. Importante que vocês entendam como funciona esse cérebro do TDAH. Importante que vocês compreendam por que isso está acontecendo, por que é tão difícil a criança com TDAH lidar com o tempo. E a partir desse conhecimento, vocês conseguirem utilizar as estratégias que são mais eficientes. Sabendo como o cérebro funciona, vocês vão conseguir avaliar se aquela estratégia é eficiente ou não para aquele caso, ok? Então, é importante. E, ao mesmo tempo,
sabendo que a criança com TDAH precisa de suporte nessa área, você também vai se motivar mais a implementar as orientações que são importantes, ok? Então vamos lá. Criança com TDAH tem dificuldade de estimar o tempo, de perceber, perceber passagem do tempo, perceber estimar o tempo. Então, assim, eu tenho uma tarefa para fazer, por exemplo, lavar a louça. Quanto tempo mais ou menos eu demoro para fazer essa atividade? Eu tenho um dever de casa para fazer. Quanto tempo mais ou menos eu preciso para realizar essa tarefa? Essa estimativa de tempo, isso é algo muito importante. Por quê? Porque a partir dessa estimativa, a gente se organiza no tempo, né? Então, se eu preciso de 1 hora para realizar minha tarefa de casa e eu só tenho meia hora, eu não posso achar que naquele tempo eu vou conseguir terminar. Eu posso até começar a fazer, mas eu já sei que eu só vou conseguir fazer uma parte e que eu vou ter que separar um outro tempo depois para terminar. Agora, se eu tenho 2 horas livre e eu tenho uma atividade de casa que mais ou menos em 1 hora eu termino, então eu me organizo naquele tempo e sei que ainda vai sobrar tempo para fazer outra coisa. Então essa estimativa de tempo, ela é muito importante. E quando a gente estima o tempo e começa a realizar a tarefa, ou quando a gente estima o tempo e a gente se programa para realizar a tarefa, por exemplo, agora são 19 horas. Às 20 horas eu vou começar a fazer minha tarefa, ok? Então eu faço uma estimativa que mais ou menos 1 hora eu termino. Então eu tenho aí das 19 até as 20 horas para fazer uma outra coisa, para descansar, enfim. Tem que me preparar para iniciar a tarefa às 20 horas. Se eu tenho uma dificuldade de percepção de passagem de tempo, o que vai acontecer comigo? Essa 1 hora que eu tenho antes do horário de executar a tarefa, eu posso me perder nessa 1 hora. Porque eu tenho uma dificuldade de perceber essa passagem do tempo. Então, uma coisa muito importante, gente, para o cérebro do TDAH, o tempo ele só é dividido em dois tipos. O agora, aquilo que é agora, e aquilo que não é agora. O cérebro do TDAH, ele não faz muita diferença entre o daqui a pouco, daqui a meia hora, daqui a 1 hora, daqui a um dia. Tudo que não é agora, para eles, tem a mesma percepção temporal, ok? É claro que a criança sabe, né? Que meia hora é diferente de 1 hora, que é diferente de um dia, de uma semana. Ela sabe isso. Mas a gente não está falando de saber, a gente está falando de perceber passagem do tempo e estimativa de tempo. Então, o tempo é muito abstrato para todos nós. E para a criança com TDAH é muito mais abstrato ainda. Então, para o cérebro TDAH, aquilo que é agora, ele percebe com muito mais facilidade, os prazos imediatos, eles percebem com muito mais facilidade, lidam melhor do que aquilo que tem prazo médio e longo prazo, aquilo que não é agora. Então, a divisão do cérebro é exatamente essa. Coisas que são agora e coisas que não são agora. Tudo que é agora, que é urgente, eles lidam de uma forma, e tudo que não é para agora, eles lidam como se aquilo não fosse urgente, tá? Então, dificuldade de estimar tempo, de perceber o tempo, vai gerar dois comportamentos no TDAH. Eles vão começar a subestimar quanto tempo as coisas demoram. Então, se eu tenho um dever de casa para fazer e eu tenho que fazer isso, né, hoje, e eu tenho esse dever de casa e eu acho que aquilo vai ser rapidinho, rapidinho eu termino, e eu não faço uma boa estimativa, o que eu vou fazer? Se eu tenho que fazer o dever de casa antes da minha mãe chegar, minha mãe só chega às 5 horas, e eu tenho que fazer esse dever de casa antes dela chegar, e eu acho que esse dever de casa vai ser rápido,
eu espero até o último minuto para fazer. Então, se eu acho que em meia hora eu termino, eu vou deixar para fazer quando? 4:30 da tarde. Que é quando dá tempo, na minha cabeça, na cabeça do TDAH, dá tempo de terminar e a mãe chegar, ok? Então, essa dificuldade de estimativa de tempo, de percepção de tempo, faz com que as crianças, elas ou subestimam o tempo, quer dizer, acham que o tempo que elas precisam é bem menor do que realmente elas vão precisar, e com isso elas acabam esperando até o último minuto. Ou então elas vão exagerar nessa estimativa e vão ficar desanimados para começar. Porque se eu olho para uma tarefa que eu tenho que fazer, uma atividade que eu tenho que realizar, e eu já percebo, mesmo que de forma distorcida, que aquilo vai me custar muito, que aquilo vai demorar muito, que vai tomar muito meu tempo, o que eu faço? Eu nem começo. Eu desisto antes mesmo de começar. E isso acontece muito com o TDAH, quando ele está fazendo algo que ele gosta e ele tem que fazer algo que ele não gosta. Algo que ele gosta, que ele está fazendo, né, naquele momento, ele tem dificuldade de se desligar disso para fazer algo que ele não gosta. Por quê? Porque ele olha para isso que ele não gosta e percebe como se fosse uma coisa muito custosa para ele, que uma coisa muito demorada, e aí ele acaba não aderindo e desistindo, tá? Ó, a Lília tá colocando que isso acontece com o filho dela. Isso realmente acontece muito com pessoas, né? Não só crianças, mas pessoas com TDAH, né? É muito comum pessoas com TDAH chegarem atrasadas, perderem prazos de tarefas na faculdade, prazos de tarefas na escola, prazos no trabalho, né? Isso acontece bastante, tá? Vou dar um exemplo para vocês, acho que eu dei até esse exemplo semana passada, mas vou dar de novo esse exemplo, que é a questão dos atendimentos online, né? Eu faço atendimento online, e aí tem algumas situações que acontece assim, a criança faz o atendimento tranquilo, participa, gosta, se diverte comigo e tal. Mas chega um determinado dia que ela não quer de jeito nenhum ir para terapia, não quer, e chora, e não sei o que, e não quer. E a mãe fica desesperada querendo que a criança vá. E aí, quando acontece essa situação, o que eu faço? Não tem como, né, eu fazer o atendimento à criança, porque não tem como a gente pegar a criança na marra, colocar na frente do computador e querer que ela participe. Mas eu aproveito e converso com a família. E aí, o que geralmente está acontecendo? Antes do horário da consulta, essa criança estava fazendo algo que ela gostava muito. Então, geralmente, ela estava no videogame, ou ela estava vendo televisão, ela estava fazendo alguma coisa que ela gosta muito. E aí, o que a mãe fala para ela? Olha, agora você desliga o videogame, agora você desliga a televisão, vai para a consulta e depois você pode voltar para o jogo. Ou seja, depois você pode voltar para a televisão. As mães falam isso, mas na cabeça da criança, ela vai desligar, ela vai para a consulta, depois ela volta. Mas esse tempo da consulta é muito longo, vai demorar muito. E é como se ela estivesse perdendo o tempo do jogo dela. Então, essa percepção equivocada, distorcida do tempo, faz com que ela não perceba que ela vai desligar um pouquinho, vai ficar ali uns 50 minutos comigo no máximo, e logo depois ela volta e ela vai ter mais um tempão para poder jogar, ok? E aí ela não consegue engajar na terapia, porque ela tá fixada no jogo que ela estava jogando e achando que o tempo da consulta vai ser muito longo. Uma outra coisa que acontece também é quando a gente usa o argumento com a criança de fazer assim, olha, vamos fazer o dever de casa logo, porque aí depois sobra mais tempo para você brincar. Esse mais tempo para você brincar, gente, isso é muito abstrato para a criança. O que significa mais tempo para brincar? Para ela, o que está fixado na cabecinha dela é o tempo que ela está perdendo agora. Porque na cabeça do TDAH, o tempo é dividido em agora ou agora não. Então, agora eu não estou brincando, então eu estou perdendo tempo. Mesmo que eu faça meu dever de casa rapidinho e tenha realmente mais tempo para brincar,
Na cabeça do TDAH, esse tempo que eu vou ter depois é muito abstrato. E eles têm essa percepção mais distorcida. E o aqui e agora é o que está mais forte para eles. E o aqui e agora não é o que ele quer fazer. É aquilo que ele precisa fazer, mas não é o que ele quer fazer. Por isso a gente encontra muita resistência na transição de tarefa, a gente encontra muita resistência da criança parar de fazer uma coisa para se engajar em outra, ok? Então essa percepção de tempo também atrapalha nessas situações. Oi, Elisa, seja bem-vinda. Então, sempre vocês têm que ter isso em mente, gente. Cérebro do TDAH é dividido em agora e agora não. Então, aquilo que está acontecendo agora tem muito mais força e mais peso do que aquilo que vai acontecer depois, tá? Isso é importante que a gente tenha isso em mente para a gente não se perder na hora de utilizar as estratégias, né? Se comunicar com a criança. Uma outra coisa que tem a ver com a percepção de tempo, eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem, tá? Olha, vamos imaginar que a gente tem que realizar uma tarefa. A criança tem que realizar uma tarefa, ok? Entre a fase do iniciar a tarefa, e a finalização de tarefa, a gente tem a motivação. Então, a gente precisa de motivação para iniciar a tarefa, para se manter na tarefa até o final, ok? E essa motivação aqui, né, que eu chamo sempre de combustível cerebral, ele é dirigido pela dopamina, que é o neurotransmissor do nosso cérebro que mais tem a ver com motivação, prazer, engajamento em tarefas, ok? Então, para que a gente consiga iniciar uma tarefa, se manter engajado ao longo da tarefa até finalizar, a gente precisa dessa motivação, desse combustível cerebral, que é basicamente a nossa tal dopamina, que a gente sempre fala, né? Que é o neurotransmissor que no TDAH a gente tem aí uma baixa, né, de quantidade de dopamina no cérebro. Então, se a gente tem uma baixa quantidade de dopamina no cérebro, o que vai acontecer com essa força, com esse combustível, com essa motivação? Ela vai ficar menor, ok? E aí a gente vai ter dificuldade tanto na ativação para iniciar tarefa, quanto na desinibição. O que é desinibição? Controle dos impulsos, controle inibição do comportamento. Então, se ele está realizando uma tarefa que ele gosta muito, qual é a dificuldade que ele vai ter? Pouco combustível para inibir aquele comportamento, para parar de fazer aquilo que ele está gostando, para ativar o novo comportamento, ok? Então, depois vocês colocam aqui embaixo para mim se vocês conseguiram compreender isso. Então, o que acontece no cérebro TDAH? Tem baixa quantidade de combustível. E esse combustível é importante para nos fazer iniciar, permanecer e finalizar a tarefa. Quando eu tenho pouco combustível cerebral, eu tenho dificuldade de me inibir o meu comportamento para deixar de fazer aquilo que eu estou fazendo e que geralmente eu gosto, para ativar um novo comportamento e fazer aquilo que eu tenho que fazer e que não necessariamente é algo que eu gosto. Ok? Vou esperar vocês darem um okzinho para ver se vocês conseguiram compreender isso. Porque esse combustível, essa dopamina que está ligado, né, a essa motivação, é que faz com que a criança consiga inibir o comportamento ou ativar um comportamento. Então, se eu tô jogando e eu tenho que parar de jogar para tomar banho, ou se eu tô jogando, eu tenho que parar de jogar para fazer o dever de casa, eu vou ter que usar duas coisas que o TDAH tem dificuldade. E olha quanto combustível cerebral eu gasto.
Eu vou ter que inibir o comportamento de jogar, que eu gosto, e ativar o comportamento de tomar banho ou fazer o dever de casa, que eu não gosto. E isso tem um gasto energético, um gasto de força psíquica, né? Um gasto de energia cerebral muito alto, ok? Por isso que crianças com TDAH têm dificuldade de começar e terminar alguma coisa. Geralmente eles começam, mas eles perdem o combustível no meio do caminho e param. É como se fosse um carro que acabasse a gasolina no meio do caminho. Então eles até começam, mas daqui a pouco eles murcham, ok? Entendendo isso, vocês vão conseguir compreender por que da dificuldade de fazer transição de tarefa, por que da dificuldade de perceber o tempo. Se eu percebo o tempo como algo que vai demorar muito, que vai ser muito chato aquilo, eu não tenho combustível suficiente para inibir um comportamento de estar fazendo o que eu quero, ou de estar fazendo, ou de estar na ociosidade, enfim, para entrar e executar um comportamento que eu não estou a fim de fazer, ok? Então, isso é muito importante para que a gente entenda, para que a gente compreenda como funciona esse cérebro. E aí, o que dá a entender? Ó, peraí, deixa eu ver aqui. Eduarda tem muito disso, dificuldade de começar as tarefas, ela enrola para fazer, preferindo realmente o jogo. Porque o jogo, ele ativa áreas do nosso cérebro que ajudam a produzir mais combustível cerebral. Ok? Então, que é a dopamina, e a dopamina é o combustível que está relacionado ao prazer, à motivação, ok? Então, por isso que eles preferem muito mais essas atividades. E é por isso que a gente utiliza a gamificação para trabalhar aquelas tarefas que eles não gostam de fazer. Então, se seu filho tem muita dificuldade de fazer as tarefas do dia a dia, normais do dia a dia, o que a gente orienta? Que você organize essa rotina e transforme essa rotina num jogo. Porque isso vai ajudar nessa motivação, nesse engajamento. Que você pegue aquela tarefa e trabalhe com recompensas, porque a recompensa ajuda a produzir mais combustível cerebral, ok? Então, a gente conhecendo o cérebro, a gente consegue pensar estratégias, tá? Por isso que a gente fala assim, olha, trabalha com recompensa, faça combinados onde ela cumprindo aquele comportamento que é tão difícil para ela vai ter benefícios, ela vai conquistar privilégios. Por isso que a gente fala isso. A gente não está falando isso para você ficar fazendo barganha com a criança, não. Para você ficar comprando o comportamento dela, não. Não é para isso. É para a gente ajudar esse cérebro a produzir mais combustível cerebral que vai ser usado na execução de tarefas que são mais difíceis para ela. Ok? E aí, a impressão que dá é que o TDAH eles são meio desnorteados, né? Se ele tem que fazer várias coisas no dia, ele se perde no meio daquelas coisas. E ele não sabe para onde ele vai, o que ele faz primeiro, né? Às vezes eu vejo, teve uma mãe que uma vez falou assim para mim, eu falei pro meu filho que ele tinha que fazer o dever de casa, não importa o horário, ele podia escolher o horário que ele quisesse fazer o dever de casa, mas que ele ia ter que fazer o dever de casa nem que fosse 10 horas da noite. Então ele não ia dormir sem fazer o dever de casa. O que estava acontecendo todos os dias? Dava 10 horas da noite, o horário dele dormir, 9 horas, 10 horas, e ele não tinha feito o dever de casa, e era aquele estresse, aí a mãe tinha que sentar com ele, fazer na marra. Por quê? Porque o dever de casa é algo chato para ele. Se ele tem o dia inteiro para fazer, ele não tem um marcador concreto, palpável, que diga para ele quando ele tem que fazer aquilo, ele tem um tempo muito abstrato para ele gerenciar, o que ele vai fazer? Ele vai priorizar tudo que ele gosta primeiro e vai deixar o que ele não gosta por último. Ele vai deixar o dever de casa por último. E aí, quando ele se der conta, já acabou o dia. Ok? Por quê?
Porque essa percepção temporal está comprometida, né? Ele tem dificuldade. Então, quando ele vai ver, ele empurrou tanto para depois, que o depois chegou e ele vai ter que fazer num horário que não é o horário adequado. Então, assim, não deixa a critério da criança escolher o horário. Negocia com ela os horários. Você pode dar até opções, ó. Você pode fazer depois do almoço, ou você pode fazer depois, enfim, de X coisas, mas dá opção para ele escolher. Você pode até fazer isso se ele for um pouco maior, mas não deixa esse tempo correr frouxo, correr solto, porque eles vão se perder, ok? Eles vão ficar aí no emaranhado de tempo e não vão conseguir executar, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês uma outra imagem. Olha, diante de tantas coisas que eles têm que fazer durante o dia, eles ficam perdidos. Por quê? Não é porque eles estão desnorteados. Pelo contrário, é porque eles estão com muitos nortes ao mesmo tempo. Então, assim, não é que eles estão perdidos, não sabendo o que eles têm que fazer. Não, eles só estão perdidos no o que eles têm que fazer primeiro. Então, a dificuldade no TDAH não é em saber o que eles têm que fazer. A dificuldade no TDAH está em duas coisas. É em saber o que ele tem que fazer primeiro, que é priorizar aquilo que é mais importante, e o como eles vão fazer. O como a gente falou muito semana passada, na live de semana passada, né? E aqui a gente está falando mais na questão da priorização, do tempo. Então, se eu tenho que fazer, vou dar um exemplo aqui simples, tá, gente? Se eu tenho duas coisas para fazer, eu tenho que acordar, eu acordei, eu tenho que escovar o dente, tomar café e escovar o dente. Se a criança ela tiver que decidir o que ela vai fazer primeiro, se ela tem que escovar o dente ou se ela tem que tomar o café, ela vai ficar com as duas tarefas na cabeça ao mesmo tempo, sem saber para onde ela vai. Eu vou escovar o dente ou eu vou tomar café primeiro? E toda vez que uma pessoa com TDAH tem que fazer uma escolha, o que acontece? Ela gasta mais combustível cerebral. E quanto mais opções tiver nessa escolha, mais combustível cerebral ele vai gastar. E o que vai acabar acontecendo? Ele vai olhar para todas elas como se tivesse o mesmo nível de importância, o mesmo grau de importância, o mesmo grau de prioridade. E sabe como que ele vai decidir? Aquilo que for mais fácil e aquilo que for mais prazeroso. Então, entre tomar café e escovar o dente, o que geralmente a criança escolhe? Tomar café. Porque tomar café é melhor do que escovar o dente. E aí ele deixa o dente para depois, ok? Ah, mas o certo é isso, o certo é tomar café primeiro, depois escovar o dente. Ok, vamos dizer que nesse ponto ele deu sorte e acertou. Mas e se fosse o contrário? Né? Vamos pensar. Entre brincar e estudar, eu posso fazer as duas coisas, mas eu tenho que escolher. O que eu faço primeiro? A criança vai escolher sempre o brincar, né? Então, quanto mais opções ela tiver para escolher, mais combustível ela vai gastar. E cada opção dessa, para ele, tem o mesmo grau de importância e de prioridade, ok? E aí, por ter o mesmo grau de importância e de prioridade, eu tenho mais dificuldade de escolher. E por eu ter mais dificuldade de escolher, eu gasto mais combustível cerebral. E se eu gasto mais combustível cerebral, o que meu cérebro vai indicar para mim? Que eu escolha as atividades que mais vão me dar prazer. Ok? Então, é assim que funciona o cérebro TDAH. Por isso que a gente fala tanto de organização de rotina. Por quê, gente? Porque a rotina dá previsibilidade para essa criança. Oi, Simone. Oi, Sandra. Yara, sejam muito bem-vindos à nossa live, nosso Papo de Mãe TDAH.
Por que a gente organiza a rotina? Porque a rotina traz previsibilidade para a criança. A criança já sabe mais ou menos como a ordem que as coisas vão acontecer. E aquilo que a gente consegue organizar na rotina para que ela não precise gastar combustível cerebral, a gente vai organizar. Então, na rotina, a gente já vai dizer para ela ali, né? Que depois que ela acordar, ela primeiro toma café, depois ela escova o dente, depois... Entende? Então, ela não vai precisar gastar combustível com essas coisas que são repetidas todos os dias ela acorda, todos os dias ela tem que tomar café, todos os dias ela tem que escovar o dente. Se você organiza a rotina para ela de uma forma previsível, que fica visual para ela, para que ela possa recorrer, você está fazendo o quê? Você está ajudando esse cérebro a não gastar combustível com coisas desnecessárias e ter uma reserva maior para usar naquilo que realmente é necessário. Ok? Então, a organização da rotina, ela ajuda também nesse ponto, né? A gente, claro, ela tem muitos outros benefícios, mas esse ponto, para mim, é algo primordial, é algo muito importante. O que a gente puder fazer de ensino de estratégias para essa criança, para essa pessoa com TDAH, gastar menos combustível cerebral possível nas tarefas que são corriqueiras, que são repetitivas, né? Que são rotineiras, melhor. E aí ela vai ter uma reserva para usar naquilo que realmente é importante, ok? Então, pensa só, a criança com TDAH, deixa eu mostrar aqui para quem entrou depois, só para a gente poder avançar aqui. Ó, a criança com TDAH, diante de várias opções, ela tem dificuldade de definir prioridade. Por quê? Para ela, todas as ações, todas as tarefas, né, têm o mesmo grau de importância. Ok? E aí ela vai escolher de acordo com o gosto e preferência dela. Mas na cabeça dela, pela dificuldade que ela tem de priorizar, ela vai olhar para cada tarefa dessa e vai olhar como se tudo tivesse o mesmo grau de importância. Tá bom? E aí o que vai acontecer? Como ela tem uma dificuldade de perceber o tempo, uma dificuldade de estimar o tempo, ela vai sempre achar que vai dar tempo, que ela pode deixar aquilo que ela não quer fazer para depois, porque depois vai dar tempo. Só que esse depois nem sempre dá tempo. Sabe por que nem sempre dá tempo? Ó, porque quando vai chegando perto do horário, quem não tem TDAH, sabe o que acontece? Começa a despertar na pessoa um senso de urgência. Ih, tá chegando na hora. Minha mãe disse que toda vez que ela chegar do trabalho 6 horas, eu já tenho que estar de banho tomado. Tá chegando a hora, eu preciso tomar banho correndo. Mesmo que eu adie, deixe para tomar banho no final do dia, mas eu tenho que tomar banho antes da minha mãe chegar. Isso é uma criança que não tem TDAH. A criança que tem TDAH, esse senso de urgência, porque o tempo está passando e está chegando o horário, não aparece. Ok? Por que não aparece? Porque as pessoas com TDAH têm algo que a gente chama de miopia temporal. O que é uma miopia temporal? É a característica de perceber o tempo só quando o tempo está muito perto. Foi o que eu falei no início da live. O cérebro TDAH divide o tempo em 2. Agora e não agora. Por isso miopia, né? Miopia, né? Quando a gente enxerga alguma coisa quando está muito pertinho, né? A gente pega as coisas e traz para perto para enxergar. Então, mesma coisa no TDAH, miopia temporal. Só quando aquilo está muito perto do tempo, muito no aqui e agora, é que eles percebem o tempo. Então, sabe quando que ele vai perceber que chegou o horário, né, que passou do horário dele tomar banho? Quando a mãe bater no portão, abrir o portão e começar a entrar em casa. Aí ele vai dar conta que deu 6 horas e que ele não tomou banho ainda e que ela vai brigar com ele porque o combinado é que toda vez que ela chegasse do trabalho, ele tinha que estar de banho tomado. Entende?
Entende por que muitas vezes a criança não executa a tarefa? Não é porque ela é rebelde, não é porque ela não quer fazer, não é porque... Claro, isso também tem, mas muitas vezes é porque ela vai adiando aquela tarefa, porque não tem um marcador de tempo muito concreto, o tempo para ela é muito abstrato, e aí ela vai adiando essa tarefa o máximo que ela pode, e quando ela percebe que o tempo estourou, é quando chega realmente a hora. Então, se ela tem um trabalho para entregar daqui a uma semana, ela vai adiar a execução desse trabalho até chegar no dia, na véspera, e ela se der conta de que ela não fez o trabalho. Ou então, em muitos casos, ela só vai se dar conta de que ela não fez o trabalho, que a uma semana que ele tinha de prazo acabou, quando ele chegar na sala de aula e olhar todo mundo entregando e ele não fez. Por quê? Porque ali ele deu conta do tempo, ele se deu conta de que chegou o horário, acabou o prazo. Então, gente, isso é algo que acontece muito com TDAH. Então, quando a gente lida com pessoas com TDAH, crianças com TDAH, a gente percebe que eles entram num looping, num ciclo de adiamentos. Por isso que a gente fala que pessoas com TDAH têm muita procrastinação, né? O ciclo de adiamento, ele vem pelo seguinte: eu não consigo inibir comportamentos impulsivos de fazer aquilo que eu estou fazendo que eu não quero parar, mas também eu tenho dificuldade de definir prioridade. Então, eu tenho que parar de jogar o videogame agora, porque eu tenho que tomar banho, porque o horário de tomar banho é antes da minha mãe chegar. E já está chegando a hora da minha mãe chegar. Então, como eu tenho dificuldade de perceber esse tempo, definir prioridade, eu acabo realizando primeiro as tarefas mais prazerosas, que exigem menos esforço, que vão demorar menos, e deixo para depois aquelas que eu não estou afim de fazer. Ok? Vocês estão compreendendo? Deu para entender como funciona esse cérebro? Por que essa procrastinação acontece? Por que é tão difícil? Por que a criança só se dá conta do horário que ela tem uma prova para fazer na hora da prova ou na véspera? Deu para entender? Eu tenho uma prova para estudar, que daqui a 3 dias eu tenho essa prova. Eu vou deixando para depois, Na véspera, eu vi em algum lugar ou alguém falou que a prova era amanhã, pronto. E agora? Não vai dar tempo de estudar. Ou então, eu tô indo para a escola, na entrada da escola, as colegas começam a falar: gente, e aí, estudou para a prova? E será que vai estar difícil? Eu lembro que vai ter a prova, percebo que chegou o prazo, que acabou o prazo, e aí também não vai dar tempo de estudar. Então, muitas vezes, a não execução da tarefa não é porque eu não quis, é porque eu não soube me organizar no tempo para que eu conseguisse fazer dentro do prazo. Ok? Isso acontece muito, gente, muito. Então, assim, algumas recomendações, eu já falei várias aqui, né? A questão da previsibilidade, da organização da rotina, para que a criança consiga, naquelas tarefas que são repetitivas, né? Que são rotineiras, que ela não precisa gastar combustível cerebral com isso. Mas existem algumas outras recomendações. Uma é que a gente precisa trazer esse tempo que é abstrato para o concreto. Então, se a criança só percebe com mais facilidade o aqui e agora, não adianta eu só dizer para ela, organizar com ela, que daqui a uma semana ela tem um trabalho para entregar. Eu preciso ajudar essa criança a se organizar dentro dessa semana quando ela vai fazer o trabalho. Um marcador de tempo para ela, para que ela tenha um balizador que ajude a se organizar. Porque se for por ela mesma, ela vai se perder. Então, a gente pode utilizar o que a gente chama de método de trabalho em etapas. O que é o método de trabalho em etapas? É a gente utilizar o tão falado, né, que eu falo que toda semana, micrometas ou micropassos, né? A gente pega uma meta e subdivide
em micropassos ou micrometas. Então, se a meta é fazer o trabalho de, sei lá, trabalho de história. Trabalho de história, deixa eu pegar aqui um exemplo que eu anotei aqui. Ó, vamos botar aqui, ó. Ele tem um trabalho seguinte. Ele tem um trabalho de entregar Tá. Ele tem que ler 10 páginas do livro e entregar um resumo daqui a uma semana. Esse é o trabalho. Essa é a meta maior. Ler 10 páginas do livro e fazer o resumo e entregar daqui a uma semana. Vocês estão percebendo que a meta ela é dividida em 3 passos? Em 3 subtarefas? Se você só fala que ela tem uma meta, você confunde a criança, ela se perde. Se você fala que ela tem que fazer o trabalho, ela faz o trabalho e não entrega. Isso acontece muito. Semana passada as mães até falaram aqui, né? E eu até falei da minha sobrinha. Minha sobrinha fazia o trabalho, mas não entregava. Ficava no quarto, ela não levava para a escola. Por quê? Porque na cabeça dela ela já tinha executado a tarefa. Porque a tarefa era fazer o trabalho. Então, o que a gente faz? A gente pega a meta e a gente organiza essa meta em etapas. Então, o que eu tenho que fazer? Ler 10 páginas, fazer o resumo e entregar o trabalho daqui a 7 dias. Então, não é só ler, não é só fazer o resumo, eu tenho que entregar. Então, uma meta foi dividida em 3 submetas, 3 micrometas, ok? Então, a gente já organizou. Agora, a gente vai organizar isso no tempo. Ler 10 páginas. A criança consegue ler 10 páginas num dia só? Será? Que não vai ser muito? Não vai ser puxado? Ela tem uma semana para fazer. Então, eu posso ajudar a criança a se organizar. Olha, ler 10 páginas ela tem dificuldade, mas ler 4 ela consegue. Fica menos puxado para ela. Cria menos resistência. Então, o que eu posso fazer? Ó? No primeiro dia, você vai ler 4 páginas. Eu faço esse cronograma, gente, no papel, visual, coloco lá para ela, faço junto com ela, organizo, ajudo ela a organizar. Então, você tem 10 páginas para ler. Ó. No primeiro dia, você vai ler 4. No segundo dia, você vai ler mais 4. Depois, você vai ler mais 2 páginas e vai fazer o rascunho do que você entendeu. Então, 3 dias. Já passou. Né? Então, li 4 páginas, depois li mais 4 páginas, agora eu li mais 2 páginas e fiz o resumo. Depois você vai revisar o resumo e vai passar limpo. 4 dias. Revisar o resumo e passar limpo. São 7, faltam 3. Então, eu tenho o quê? 3 dias ainda de sobra. Caso aconteça alguma coisa, caso ele não consiga ler 4 páginas, caso ele tenha dificuldade no resumo, enfim. Então, eu posso organizar. Ou então eu posso fazer, gente, ler 2 num dia, ler 2 no outro dia, ler 2 no outro dia. 6. Ler mais 2. Depois ler mais 2. Você pode ir quebrando as etapas, mas isso tem que estar definido no tempo. Se você deixar para ele ler 10 páginas, fazer o resumo e entregar em uma semana, ele vai deixar para a última hora e não vai dar tempo de fazer. Aí ele vai fazer correndo de qualquer jeito ou ele não vai fazer. Ok? Então, esse método de trabalho em etapas, depois eu vou colocar um post aqui no Instagram explicando como ele funciona, dando um exemplo explicando. Mas esse método de trabalho em etapas é justamente isso. Pegar uma meta grande, subdividir essa meta em micrometas e organizar essas micrometas no tempo para que ele tenha um tempo concreto. A gente precisa trazer o tempo que é abstrato, esse conceito de tempo abstrato para o concreto, trazendo marcadores de tempo, para que ele consiga perceber essa passagem do tempo, ok? Uma outra coisa que a gente pode fazer também é fazer as sinalizações de transição de tarefa. Então, quando um tempo de uma tarefa está terminando e o tempo de outra vai começar, a gente pode fazer e deve
fazer as sinalizações, ok? Para que ele vá se organizando internamente para terminar uma tarefa, inibir aquele comportamento e ativar um outro comportamento, tá? Eu já até fiz uma live que foi só sobre isso. Resistência da criança em fazer transição de tarefa, mudar de uma tarefa para outra. Tem uma live que eu falo sobre isso e eu explico muito, né? Que essas sinalizações de tempo são importantes. Lá no nosso mini curso Metas TDAH, que é o mini curso de rotina educativa para crianças com TDAH, tem uma aula que eu explico sobre os sinalizadores. Então, assim, não adianta você pegar, organizar uma rotina, colar essa rotina na parede e achar que a criança vai executar só porque você colou a rotina na parede. As crianças com TDAH necessitam de monitoramento dos pais mais intensos do que uma criança que não tem TDAH. E o monitoramento envolve sinalização de tarefas. Envolve você trazer marcadores de tempo para que ela consiga perceber que agora está chegando a hora de parar, de brincar, porque está chegando a hora da escola, porque eu tenho que tomar banho para ir para a escola, porque eu tenho que almoçar para ir para a escola, porque eu tenho que fazer o dever de casa, porque eu tenho que ir para terapia. Então, essas mudanças de tarefas, elas não são só parar de fazer uma atividade para fazer outra, envolve percepção de tempo. E quando a gente ajuda a criança a perceber, né, através dos marcadores de tempo, das sinalizações, que uma tarefa está terminando e que outra vai começar, a gente ajuda essa criança a fazer essa transição com menos resistência. Ok? Então, é uma sugestão, uma recomendação. Traga esse tempo que é tão abstrato para o concreto, sempre trabalhando com o conceito de micrometas. Pega algo que é grande, que é mais trabalhoso e subdivide isso em micrometas, em pelo menos três etapas. Igual a gente falou semana passada, eu vou mostrar aqui, ó, para quem não estava aqui, para quem estava poder se lembrar, ó. Eu quero que meu filho execute essa ação aqui, cama arrumada. Eu quero que ele arrume a cama. Arrumar a cama é minha meta maior, mas arrumar a cama envolve pelo menos 3 micrometas, ok? Esticar o lençol, colocar colcha por cima e colocar os travesseiros. É um exemplo, tá bom? Então, pensa na meta como se fosse o último degrau e as micrometas como se fossem os degraus, né? Degraus de baixo, ok? Então, primeiro eu subo esse degrau. Terminei de subir esse degrau? Ótimo, maravilhoso, você já fez uma parte. Vamos lá, você já fez uma parte. Faltam 2. Pulo para o segundo degrau. Poxa, tá chegando, só falta uma parte, você já cumpriu mais da metade. Vamos para a última etapa. E quando eu termino a última etapa, eu atinjo a meta. Ok? O ideal é que você subdivida a meta em torno de 3 submetas. Não mais do que isso e menos, só se a tarefa for mais simples, tá? Aí você pode dividir em menos. Mas se você puder dividir em 3, porque é um número que é fácil do TDAH... É fácil não. É mais fácil do TDAH lidar do que quando você subdivide em muitas etapas. Se tiver muito degrau aqui, ele vai olhar para cima, vai ver que tem muita coisa para subir, ele vai desistir. Ok? Então, quando você subdivide em 3, dá essa noção de que não é tanto. E aí ele consegue maior engajamento. Ok, pessoal? Dúvidas? Vocês hoje estão mais quietinhas? Deu para entender? As dicas são dicas que valeu a pena? Vocês acham que dá para colocar em prática? Quem já está colocando em prática também, né? Pode colocar aqui. Vamos conversar nesses últimos 5 minutinhos que a gente tem de live. Queria ouvir um pouquinho de vocês. Como que foi?
Lembrando, gente, essa é a nossa live de número 50 do ano de 2021. Olha que coisa, né? Um ano que tem 52 semanas, nós fizemos 50 lives. Praticamente uma por semana durante o ano. Muito bom, né? E tudo com assuntos diferentes sobre TDAH. Você vê quanto assunto a gente tem. E essa, então, é a nossa última live, nosso último papo de mãe TDAH do ano de 2021. Mas o ano de 2022 está recheado de coisas. Aqui no Instagram eu também vou colocar vários conteúdos aqui no Instagram. Lá no nosso grupo do WhatsApp, a gente vai continuar conversando por lá, ok? E antes do final do ano, antes da virada do ano, eu vou fazer uma live surpresa, tá? Não vou nem marcar dia, gente. Eu vou falar assim, ó, hoje eu vou fazer a live, vou avisar na hora. Onde eu vou fazer um balanço de 2021, uma análise aí de 2021 e vou contar para vocês as novidades de 2022, o que a gente vai ter de mudança, o que a gente vai ter de projeto novo. A gente vai ter muita coisa para profissionais, para psicólogos, psicopedagogos e professores, né? Aproveitando aí esse grupo que me segue, aproveitando também, né, a nova lei do TDAH, que a gente precisa ter uma equipe de profissionais capacitados para lidar com o TDAH. Então a gente vai ter muita coisa para profissionais no ano que vem. Mas para as mães também. Estou preparando muita coisa com carinho, muita coisa com o coração aqui cheio de carinho por vocês, para ajudar vocês aí no ano de 2022, tá? Ó, a Lucília colocou, estou utilizando a de olhar nos olhos com a mão no ombro e estou tendo retorno. Muito bom, muito bom. Gente, aproveitando do que a Lucília falou aqui, essas recomendações, quem tá me acompanhando aqui com as férias, vou ter que me reinventar. Eu vou fazer não vai ser live não. Quem tá no nosso curso Metas TDAH, que é sobre rotina, né, e você tá, né, Lucília? Eu vou fazer uma aula bônus lá sobre rotina nas férias, tá? Então a gente vai falar sobre rotina brincante, a gente vai falar sobre como a gente pode flexibilizar a rotina nas férias. Eu vou fazer uma aula lá sobre isso, tá? Para ajudar vocês aí no mês de janeiro a lidar com essas situações. Agora, só pra gente encerrar, quem tá me acompanhando aqui com mais tempo, percebe que eu sempre trago, né, um assunto diferente e tal, mas que no final das contas as orientações elas são basicamente as mesmas, né? Trabalhar com micrometas, trabalhar com reforço positivo, trabalhar com validação, né, emocional, tempo de qualidade. A gente sempre tá falando sobre isso. No final das contas, todas as técnicas, orientações, métodos, né, eles têm como base esses princípios que eu trago para vocês aqui toda semana, que eu trouxe aqui hoje também. Então, o que eu quero dizer com isso? Que não é uma orientação que eu dou que vai trazer grandes resultados. É claro que é importante, né, você colocar em prática uma orientação, que possivelmente já vai trazer alguma mudança. Mas é um conjunto de orientações que, se você for colocando em prática, você vai vendo esse resultado se potencializando, vindo com mais rapidez e surgindo, né, de uma forma mais concreta e visível para você. Então, não basta só, né, vou citar o exemplo aqui da Lucília, tá? Não estou dizendo que é o que acontece com ela, mas vou citar o exemplo aqui. Não basta só você usar a orientação de falar olhando no olho, né, de botar a mão para direcionar a atenção da criança para você. Isso é muito importante, mas só isso não vai trazer a mudança que você espera. Então, inclua nesse comportamento outras orientações, porque são essas orientações em conjunto que vão fazer com que as mudanças realmente apareçam de forma mais eficiente, né, e forma mais visível. Então, fica aqui a dica de ouro no final, né? Todas as lives elas têm como base os mesmos princípios norteadores, apesar das técnicas serem diferentes, mas elas têm como base os mesmos princípios. Então, coloque esses princípios em prática que vocês vão ver os resultados aparecendo, tá? E só pra gente encerrar, lembrando, pessoal,
praticamente, não vou dizer que são todas, mas a maioria das lives que estão gravadas aqui no Instagram, elas vão sair do Instagram no final de dezembro. Então, quando a gente fizer a virada para 2022, eu vou fazer uma limpa aqui no Instagram de lives, porque essas lives vão ficar como bônus para as mães que participam do programa de treinamento Mãe Especialista. Então, as mães do programa de treinamento vão continuar tendo acesso às lives lá na plataforma e elas não vão estar mais disponíveis aqui no Instagram. A gente vai começar ano que vem com novas lives, tá? Então, se você ainda não assistiu alguma, dá uma olhada, vê qual que você ainda não viu, faz uma, igual a gente faz no Netflix, né? Maratona as lives, porque algumas delas não vão estar mais disponíveis aqui no Instagram, tá bom? E é isso. Um beijo para todas. Obrigada mais uma vez pela presença e até o nosso encontro aí na live de fechamento do ano, né? E também no nosso grupo do WhatsApp. Beijão, pessoal. Tchau, tchau.